Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando com o programa Escola Bíblica Dominical, o seu programa semanal da Escola Bíblica. Hoje nós iremos estudar a penúltima lição deste trimestre. Você que está aqui na cidade de Marabá, na Grande Marabá, acompanhando pela TV Kairos, canal 7.1, ou você que está pelo YouTube, em qualquer parte do globo, você agora é convidado a também evangelizar, compartilhando o link deste programa para que outras pessoas sejam alcançadas por esta programação tão abençoadora. E, desde logo, agradecer a você por sua companhia sempre aqui conosco, a sua idade em acompanhar o programa Escola Bíblica Dominical. É sempre uma alegria e um prazer tê-lo aqui. Permaneça conosco, porque nós iremos estudar hoje a lição com o tema Sendo a Igreja do Deus Vivo, um assunto extremamente importante, sobretudo para os dias em que nós estamos vivendo, que antecedem a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e a leitura bíblica em classe. Acompanhe na tela do seu visor. O texto áureo diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 5, versículo de número 32. A verdade prática nos diz assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, e a carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, do versículo de número 25 ao 32. Vamos à leitura de Timóteo, capítulo 3, versículo de número 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Os objetivos principais da nossa lição são três. No primeiro, iremos explicar a natureza da igreja, do Deus vivo. No segundo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação. E em terceiro lugar, elencar as armas da igreja do Deus vivo. Já no primeiro tópico, nós iremos apresentar neste primeiro bloco do programa a natureza da igreja do Deus vivo. No primeiro subtópico, verificaremos a casa do Deus vivo, depois a igreja como a coluna e firmeza da verdade, e depois, por fim, o mistério da piedade. O que o apóstolo Paulo quis dizer com esta expressão? Muito bem, nós estamos vivendo em dias em que muitos estão sendo influenciados, mas a igreja ela deve permanecer na vocação em que ela fora chamada para resplandecer a luz do Evangelho. E para tanto ela precisa andar assim,
sendo a igreja do Deus vivo. Portanto, nesta lição, nós iremos conhecer a natureza da igreja do Deus vivo, nós iremos aprender sobre o relacionamento existente entre Cristo e a sua igreja, que é a noiva do Cordeiro, e, por fim, nós iremos aprender sobre estas armas que a igreja dispõe para batalhar pela fé. Com muita alegria, eu estou recebendo mais uma vez a presença do querido pastor Elias Gomes, que sempre conosco está aqui nos abençoando, e também o pastor Amarildo Coelho. Para nós é sempre uma alegria recebê-los aqui, e especialmente o pastor Amarildo Coelho, que por conta das suas muitas atribuições, ele nem sempre pode estar conosco. Portanto, é uma honra tê-lo aqui conosco. Pastor Amarildo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Pai do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Epaminondas, é sempre uma grande satisfação para mim, uma alegria mesmo do coração poder estar juntamente com o Senhor, cooperando com o povo de Deus e também com o nobre amigo, pastor Elias, né? Isso nos traz assim uma grande honra, um grande privilégio da parte de Deus, sabendo, como o Senhor já falou, que nós estamos vivendo dias difíceis, né? Onde o mundanismo, de alguma forma, está penetrando, né, no seio do povo de Deus, e nós precisamos observar, considerar que nós servimos a um Deus vivo, um Deus santo, um Deus verdadeiro. Inclusive vamos falar muito sobre esta questão da verdade, né? De um Deus da verdade, o Espírito da verdade que Jesus enviou e que habitaria em nós. Por isso, nós precisamos considerar que nós servimos ao Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, pastor Elias, meu amado, meu amigo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Elias, nessa fala introdutória, gostaria que o amado falasse sobre o dia 17 de setembro, o próximo domingo, onde esta lição será ministrada presencialmente em todas as nossas congregações. É um dia especial para o pastor Elias, para nós que amamos a Escola Bíblica Dominical, né? É o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, pastor Amarildo Coelho, Pai do Senhor, a todos os irmãos também que estão aí do outro lado da tela. Em Mateus, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, capítulo 28, nós vemos que há uma parte importantíssima que faz parte da grande comissão, que foi uma outorga da parte do próprio Deus para com a sua igreja. Igreja esta que será tratada aqui na lição de hoje. E uma das principais missões da igreja não é só pregar o evangelho, mas também ensinar, no sentido de explicar minuciosamente, detalhadamente, ao máximo possível, produzindo efeitos extraordinários, efeitos e resultados positivos. Pois bem, no século XIX, aqui no Brasil, surgiu algo que nós chamamos de hoje de uma instituição da igreja, chamada Escola Bíblica Dominical. Surgiu lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com um casal chamado Robert Calley e Sarah Calley. Eles começaram a dar aula ali com apenas 5 crianças. Isso já vinha proveniente do século 17, 18, lá da Inglaterra, e isso começou no Rio de Janeiro, e eles perceberam que isso foi algo que teve um resultado muito extraordinário por tratar de um ensinamento metódico, sistematizado e compartilhado entre aqueles que estavam participando da escola bíblica. As crianças foi, digamos que, o estopim para que todas as demais, digamos, os demais níveis de idade, os demais faixas etárias, participassem desta instituição chamada Escola Bíblica Dominical. E hoje nós temos aí esta grandeza de ensino no seio da igreja, que para mim é o melhor viés de ensinar e de se aprender as escrituras, porque se trata de uma instituição, digamos assim, dentro da igreja, que observa diligentemente as ferramentas pedagógicas para facilitar a compreensão e assimilação do teor das escrituras sagradas. Que bênção! Assim, a escola dominical tem uma história, pastor Marido, maravilhosa. Assim como na Inglaterra, em Gloucester, começou o trabalho do irmão Robert Hikes, começou com crianças, né? No Brasil também começou com crianças, né? Também o irmão Robert, né?
E, pastor Marildo, vimos que um trabalho que começou com poucas crianças e se tornou uma grandiosidade, que é o trabalho de escola dominical hoje. Infelizmente, pastor Elias, pastor Marildo, muitas igrejas não adotam a metodologia que a nossa igreja Assembleia de Deus continua mantendo, que é por faixa etária, que eu entendo ser ainda o melhor método de ensino-aprendizado. Pastor Marildo, dentro dessa perspectiva que nós estamos conversando aqui inicialmente, introdutoriamente falando, no seu ponto de vista, qual a importância da escola dominical, uma vez que Paulo disse que a igreja é a coluna e firmeza da verdade? A escola dominical, para mim, pastor Epaminondas, pastor Elias, é fundamental para a igreja. Principalmente, nós observamos que a igreja, em tempos passados, ela terminou ficando muito presa aos dons, à manifestação do Espírito Santo, mas sem o conhecimento bíblico. Qual a razão desses dons? Qual o propósito do Espírito Santo quando ele, então, utiliza-se de um cristão para manifestar uma palavra de Deus para a igreja? Há um propósito. Provérbios capítulo 1, versículo 23, o Senhor diz assim: eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, sempre quando estou ensinando a igreja sobre o Espírito Santo de Deus, a doutrina do Espírito Santo, eu sempre abordo que pelo menos dois propósitos, que um é o derramar do Espírito para nos dar o conhecimento da palavra. E o outro propósito é o que Jesus disse: ser-me-eis testemunhas. Então, como ser testemunha se não se tem a base na palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus? Então, é um trabalho glorioso, e eu comentei com o senhor aqui no início, pastor Elias, que se eu tivesse oportunidade, tivesse voz, eu transformava muito dos cultos da igreja em uma verdadeira escola. Que bênção. Porque são ensinos sistemáticos, temáticos, que traz maturidade, o crescimento, como diz a palavra, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, né? Que bênção, que maravilha. Parabéns a todos os professores e professoras de Escola Bíblica Dominical, aos irmãos que trabalham na coordenação, coordenadores que se empenham, as professoras do departamento infantil, que fazem um trabalho extraordinário, fabuloso, para a glória de Deus. Deus abençoe, que este domingo seja um dia também em que todos possam fazer menção desta data tão especial, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Pastor Elias, vamos começar conversando sobre o tema da lição, a natureza da Igreja do Deus Vivo. Neste primeiro tópico, o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele trabalha a casa do Deus Vivo, ele trabalha a coluna e firmeza da verdade e o mistério da piedade. Pastor Elias, sobre a casa do Deus Vivo, eu acho que inicialmente é bom nós conceituarmos igreja, até dentro daquela perspectiva eclesiológica, né, a doutrina da igreja, a eclesiologia. É interessante agora também nós diferenciarmos o conceito de igreja local, de igreja universal, de igreja visível e de igreja invisível. Muito bem, pastor Epaminondas, o senhor já falou e já deixou claro que a palavra igreja ela pode ser uma palavra polissêmica, de um certo ponto de vista, e às vezes quando se fala de igreja, dentro da eclesiologia, né, a disciplina que trata da igreja, nós vemos que existe a igreja visível e a igreja invisível, aquilo que nós chamamos de igreja local, a igreja enquanto instituição, o povo de Deus que está ali, mas a igreja invisível também, aquela que nós acreditamos que há de subir no arrebatamento, aquela que verdadeiramente foi regenerada, aquela que tem comunhão nas suas particularidades com o próprio Deus. Mas nós vemos alguns outros conceitos, se falando de casa do Senhor, casa de Deus, e por vezes nós vemos que isso pode fazer ênfase à casa propriamente dita, pode estar se referindo à estrutura predial e também pode estar no sentido de uma metonímia, né, no sentido figurado, onde se troca, digamos que,
o continente pelo conteúdo, aqueles que participam, aqueles que estão ali dentro. Se nós formos ver, por exemplo, Salmo 93, verso 5, diz que santidade convém à casa do Senhor. Em outra versão está assim: santidade convém àqueles que frequentam, àqueles que estão na casa do Senhor. Então, igreja, ela pode ser denominada com vários, digamos, termos ou várias terminologias. É chamada também de domésticos da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus. Então, tudo isso, essas terminologias que fazem referência à igreja do Senhor, a grosso modo está se voltando para o povo que integra aquilo que nós chamamos de igreja, que é aqueles que foram tirados para fora, porque a igreja é proveniente daí, retirados para fora, e na compreensão teológica, aqueles que foram chamados por Deus para viver uma vida separada, uma vida apartada do domínio do pecado. Então, esse povo é chamado de igreja. Eles andam e se comportam em torno de um propósito comum, de um direcionamento só, enfim, servem um só Deus, e tudo isso, essas terminologias, elas são assim explicitadas na Bíblia de forma diferente, muitas das vezes para fazer ênfase àquilo que o Senhor quer em relação ao comportamento da própria igreja e a sua dinâmica, digamos assim, como ela atuará enquanto estiver aqui na terra. Quando, por exemplo, se fala da igreja na condição de corpo de Cristo, porque a igreja é um conjunto de membros que estão interligados e estão indissociáveis, digamos assim, estão vivendo uma comunhão, uma ligação ali contínua, onde Cristo é o próprio, onde o Cristo é a própria cabeça deste corpo, que é a igreja do Senhor. Então, são várias terminologias que podem ser utilizadas para designar o termo chamado igreja. E o termo eclésia ainda, pastor Elias, ele pode significar o que originalmente, historicamente, do ponto de vista cultural, significava o termo eclésia. Eclésia, espiritualmente, é aquilo que o senhor disse, né? Aqueles que foram chamados do mundo para fora do mundo para viverem em santidade. Mas no contexto do Novo Testamento, a palavra ela era apresentada às pessoas que saíam de suas casas para se reunirem publicamente em um lugar, para então se reunirem, se assemblearem. No sentido de assembleia. No sentido de assembleia. Então, nesse sentido, veja como que os desigrejados, eles não encontram respaldo na própria expressão, porque não se constitui igreja em casa. Igreja é um ajuntamento de pessoas, né, do ponto de vista igreja local. Por isso que a igreja local, pastor Marildo, é a manifestação da igreja universal, da igreja invisível. Não se pode falar em igreja invisível se não haver essa manifestação da igreja local. É muito interessante a gente pontuar. E aí, pastor Marildo, no segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. O que Paulo, na verdade, quer nos apresentar aqui, pastor Marildo, seria que a igreja é ela que sustenta, ela é o fundamento dessa verdade, né? A igreja que é aquela guardiã. Sim, ele fala sobre isso, verdade, né? Que é guardiã da verdade. E antes de comentar sobre isso, pastor, foi muito importante essa colocação do pastor Elias, diferenciando essa diferenciação, definição de igreja, de casa de Deus, porque nós percebemos no Antigo Testamento, até o autor fala que é uma expressão que foi emprestada, né, do Antigo Testamento. A gente percebe que Israel deu muita ênfase ao templo, como o senhor bem falou, como o imóvel, sim, na estrutura. E terminaram por se esquecer de suas vidas, tá certo? Como eles sendo realmente a casa de Deus, no caso seria eles. Tanto que os profetas são usados por Deus para confrontá-los, quando muitas vezes eles, diante das ameaças, eles diziam casa de Deus, templo de Deus, templo de Deus, não é isso? E nós sabemos no final da história que o grande templo que foi construído por Salomão foi destruído, e depois o pequeno templo, né, depois que eles vieram do cativeiro, que Herodes fez aquela reforma, e que Jesus falou também sobre aquele templo, disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por quê? Porque eles não conseguiam distinguir, tá certo? Eles achavam que o templo era tudo,
que os rituais eram tudo, e não era. Na verdade, deveriam estar lá, como o senhor bem falou, eram aquelas pessoas chamadas por Deus para uma vida de santidade, para se apresentarem na casa de Deus, um lugar santo, santificado por Deus, onde Deus disse: os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração estarão nesse lugar. Então faltou o que para Israel? E nós temos que trazer uma aplicação para nós, porque Paulo fala, esse conhecimento da verdade. E nós somos colocados então como a coluna e firmeza da verdade. Há uma verdade estabelecida. Cristo é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós como igreja nos tornamos colunas realmente firmes quando nós praticamos, quando nós temos prazer nesta palavra, quando nós nos deleitamos nessa palavra, quando nós colocamos em ação, não somente no que diz respeito a proclamar a palavra, mas vivenciá-la, permitir que esta palavra faça uma transformação em nós. Há uma necessidade de entendermos essa verdade de Deus, porque se não entendermos dessa maneira, a estrutura em si, como igreja, estará fragilizada. Ou seja, não é só uma verdade teórica, né? Não é teórica. Ela tem que ser verdade prática, né? Piedosa. E o autor, ele faz uma observação aqui para nós líderes, vou aplicar para nós líderes. Ele diz o seguinte, que está no segundo subtópico, como o senhor bem falou, já no finalzinho ele diz: desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. E aí eu falo isto com tristeza, por perceber muitos líderes que foram usados por Deus de uma maneira poderosa, foram realmente verdadeiras colunas, mas por um momento tiram o olhar da verdade, passam a olhar para aquilo que o mundo oferece, e a estrutura começa a se tornar uma estrutura que começa a balançar, né? Começa a ficar frágil essa coluna, essa estrutura. Mas nós como cristãos, nós não podemos colocar os nossos olhos nesses líderes ou pessoas que estão agora, por um momento, se afastando da verdade. Pelo contrário, o nosso alvo é Cristo. O autor e consumador da fé, diz Hebreus, é Cristo. Então nós temos que olhar para Cristo. Ele é a verdade de Deus. E se quisermos ser verdadeiras colunas, estar firmes como colunas, firmeza da verdade, temos que estar olhando para Cristo. Ou seja, nós então temos que atentar para não incorrermos num erro de ensinarmos uma verdade e vivermos uma vida distoante daquela verdade que nós ensinamos. Ou seja, uma verdade vivida tem que ser a verdade ensinada e vice-versa. Pastor Elias Gomes, e esse mistério da piedade que o apóstolo Paulo trata aqui, tanto com Timóteo quanto quando ele escreveu aos Efésios? Muito bem, pastor Epaminondas, nós vimos aqui uma das principais características da igreja do Senhor, quando esta de fato se comporta como igreja. Porque muitos por aí afora hoje se intitulam igreja. E se intitular igreja é uma coisa, ser igreja de verdade. E o que vai determinar se eu sou ou não igreja, se eu estou ou não me comportando dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, é a própria Escritura. Ela é que vai apresentar as características nossas enquanto igreja do Senhor. E nós, particularmente, somos apenas membro. E cabe nós ressaltarmos isso, está em 1 Coríntios capítulo 12, que o aspecto ou os argumentos dos desigrejados, eles são confrontados e são, digamos assim, rebatidos contundentemente, não só quando a igreja é vista do ponto de vista de assembleia, mas também quando é vista do ponto de vista de corpo de Cristo, que é um conjunto de membros. Imagina você ver um membro andando separadamente, de forma isolada, no mínimo... Um dedo fora da mão, que muito tal?
tipo. Necrose. Precisamos dar muita ênfase a isso, né? Sim. Desigrejado é um membro que está fora Fora do corpo. Ou seja, O que é que vai fazer? ele não tá tem vida. Ele está em estado de necrose, né? Exatamente. Perdeu a vida, perdeu o vínculo, perdeu a gênese. Então, isso é importante nós observarmos isso. Não é à toa que Paulo, na orientação e na direção do Espírito Santo, faz essa abordagem em 1 Coríntios capítulo 12. Pois bem, se não basta eu me intitular igreja, eu tenho que, na prática, corresponder com essa titularidade que o Senhor mesmo estabeleceu lá em Mateus capítulo de número 16. E uma das principais características da igreja é que ela é piedosa. Ela apresenta essa espiritualidade na prática mesmo, de fato. E isso aqui não é falácia, isso aqui não é um oba-oba. Então, a igreja, de verdade, partindo do princípio de que a palavra piedade pode, em algum momento, ter conotação com misericórdia, etc. Mas piedade aqui, no sentido da essência, digamos, da vida espiritual cristã, ou da fé cristã, eu até notei um conceito há muito tempo, pastor Epaminondas, voltado para 1 Timóteo, capítulo 4, verso 8, uma vez que Paulo muito faz ênfase quanto a essa terminologia da piedade. Ele diz assim: o exercício corporal, o físico, para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Nesse contexto aqui, ele está fazendo um paralelismo entre vida física e vida propriamente espiritual. Aquilo que me difere dos demais seres humanos, ser igreja de verdade, em relação àquele que é fisicamente parecido comigo, mas não é igreja propriamente. E piedade aqui é uma virtude que possibilita a pessoa a oferecer o culto a Deus que verdadeiramente ele merece. E culto aqui não é só no sentido de expor um cântico, expor uma adoração, fazer essa ênfase externa, não. A minha vida é o culto primeiro que o Senhor quer, é a minha vida. A minha vida já deve ser uma devoção a Deus, a minha vida já deve ser um culto racional ao Senhor, baseado lá em Romanos capítulo de número 12. Então, esta é a verdadeira piedade, é portar-se espiritualmente de modo que possa oferecer a Deus o culto que verdadeiramente ele merece. Que maravilha! Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Aprendemos já no primeiro bloco que a igreja, ela é a casa do Deus vivo, a coluna, a firmeza da verdade, e ela é a portadora fiel do Evangelho de Deus. Não saia daí, nós voltaremos após o intervalo. É rapidinho, até já. Queridos irmãos e amigos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, hoje estudando a penúltima lição deste que foi certamente um precioso trimestre, assim como todos os outros foram, assim como todas as lições são. Estudando hoje a lição sendo a igreja do Deus vivo. Eu quero aqui, antes de nós irmos para a apresentação dos slides do segundo tópico, já apresentar a você o novo trimestre que iniciaremos já no próximo mês, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos, até a volta de Jesus. A missão da igreja, pregar o Evangelho aos perdidos em qualquer lugar. Esse é o tema que nós iremos trabalhar já a partir do próximo trimestre. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, Cristo e o relacionamento com a sua noiva, com a sua igreja. Nós temos dois subtópicos para trabalhar neste bloco do programa. O primeiro, nós iremos aprender sobre a santificação e pureza, que deve nortear este relacionamento. E sem santificação e pureza, esse relacionamento ele não existe. E por fim, veremos que este relacionamento com Cristo, ele deve ser manifestado através de uma gloriosa e irrepreensível conduta da noiva de Cristo, da noiva do Cordeiro. Lembrando que esta noiva,
ela deve se apresentar ao noivo sem rugas, sem manchas e com vestes apropriadas, não é, pastor Amarildo, para a festa das bodas do Cordeiro, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Pastor Amarildo, santificação e pureza. Aqui nós temos a base, não é, pastor Amarildo, desse relacionamento da igreja do Deus vivo com o Cristo. Com certeza, pastor, e é um tema que nós vemos que é desde o Antigo Testamento. Deus sempre exigiu do seu povo a santidade. Israel, sempre tive, a própria teologia afirma isso, né? Que é o modelo da igreja. Só que Israel fisicamente peregrinou pelo deserto, mas Deus estava sempre provendo todas as suas necessidades e nessa caminhada Deus esteve sempre exigindo a santidade. Tanto que o próprio sumo sacerdote, na sua mitra, ele trazia a expressão santidade ao Senhor. No Antigo Testamento é onde Deus chama a atenção do seu povo, e Pedro fala sobre isto, né? Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Ainda diz mais Deus, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Hebreus, capítulo 12, diz, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, nós precisamos considerar que essa linguagem de Paulo, a linguagem figurada, de que a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma vez que a cabeça é santa e a cabeça é Cristo, e ele é santo, santíssimo, né? A ele é rendido louvor nos céus, através dos anjos, arcanjos, serafins, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Então espera-se que o seu corpo, que somos nós, cada membro também seja santo, seja santificado. E essa santificação, pastor Elias, pastor Epaminondas, só vem através da palavra de Deus. Está escrito que pela oração e pela palavra toda criatura é santificada. Eu hoje fiz uma abordagem a um jovem que ele quis defender aquela música do Parabéns para Você, todos conhecem, né? E é cantado por nós, na segunda vez, diz que o Senhor te abençoe e te dê santidade, né? E eu falei para ele, eu disse, eu discordo dessa expressão, porque a santidade ela é dada através da oração e da meditação da palavra de Deus. E fiz essa citação que está aqui também no segundo tópico, está aqui dizendo, quando Cristo orou ao Senhor, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Embora Paulo tenha dito na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Mas essa santificação, ela vai ser dada por Deus através da oração, da palavra, da busca, que o Senhor explicou bem sobre a piedade, né? Aquela entrega a Deus, aquela devoção ao Senhor, rendendo-lhe o verdadeiro culto. Eu estava com esse texto de 1 Tessalonicenses 5 e 23 aqui já aberto para fazer a leitura, e o senhor fez a citação perfeita. Eu só queria observar aqui, pastor Marido, eu queria que o senhor continuasse comentando a ordem dos acontecimentos da santificação. Porque, pastor Elias, há muitos que equivocadamente eles querem inverter a ordem do início da santificação, de fora para dentro. Mas veja, que aqui não está como está de forma aleatória, não foi aleatoriamente. A Bíblia, ela é inspiração do Espírito de Deus. E o texto diz, vosso, primeiro lugar, Espírito, ou seja, a santificação, pastor Marido, ela começa lá dentro, lá no Espírito, onde é o que nós aprendemos aqui com o pastor Elias em uma das lições, não é, pastor Elias? O Espírito não é o centro ali da adoração do homem com Deus? É a parte do ser humano que se relaciona com o divino, né? Aí depois, santificado, a alma. Aí depois o corpo. Ou seja, pastor Marildo, o corpo, não é isso, pastor Marildo? Sim. Deve refletir a santidade interna. Nós conversamos isso, não foi na igreja? Hoje pela manhã conversamos. O corpo, ele externaliza o que nós somos no nosso interior. Há aqueles que se vestem bem, procuram viver nos moldes de sua igreja, de suas doutrinas, exteriormente, mas o espírito está contaminado. Jesus repreendeu, como ele repreendeu os fariseus, chamando-os de hipócritas, e disse a eles que eles eram semelhantes a sepulcros caiados, que por fora estão bem ornamentados, adornados, mas por dentro
Ou seja, a veste era apenas uma maneira de maquiar, né? De passar o cal, conforme Jesus disse, sepulcro caiados, vem de cal, né? Para dar ali uma visibilidade, para ser aplaudido pelos Exatamente. homens, né? Mas, pastor Marido, quando houver a necessidade de manifestar a piedade, que o pastor Elias falou, e a santificação, o externo não vai dar conta. Na hora vai se revelar. Aí entra o que nós sempre falamos, a questão do fruto do Espírito. Jesus falou, pelo fruto conhecereis. Quando o Espírito está santificado, aí sim, aí vem a santificação de dentro para fora, a alma, que são os nossos sentimentos, emoções, pensamentos, isso tudo precisa estar santificado, sendo colocado diante de Deus. Por mais que alguém diga, pastor, mas eu não consigo parar de pensar, clame a Deus, suplique ao Senhor, porque não existe ninguém que possa nos forçar a pensar. O pensamento é gerado por nós. Uma vez eu falei na igreja, disse, irmão, Satanás não nos obriga a pensar. Ele pode usar suas sutilezas para nos levar a pensar. Mas nós temos em nós, se temos o fruto do Espírito, domínio próprio, esses pensamentos, eles serão neutralizados. Se não neutralizados, mas serão dominados, tá certo? E a partir daí, o corpo se rende, porque o Espírito está santificado, a alma está santificada, a tendência é agora o corpo externalizar, sem precisar maquiar, como o senhor bem colocou, não é isso? Vai realmente manifestar essa santificação que há dentro de nós. E entra mais uma vez a questão da piedade. Essa santificação, ela vai ser manifestada através da piedade, através dos nossos atos. Há uma expressão também de Paulo, quando ele fala do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Mas há outra passagem que ele diz que o fruto do Espírito se manifesta através da justiça e através da bondade. Essa é a verdadeira santidade. Agora, pastor Elias, o pastor Marido pontuou muito bem, né, que a santificação ela é dada, ela é cultivada a partir da palavra de Deus. E aqui, pastor Elias, eu sei que o senhor ministra também lá no nosso instituto a disciplina Soteriologia, Doutrina da Salvação, os 5 aspectos da salvação, né? A justificação, a regeneração, né? A adoção, a santificação e a glorificação. A santificação, pastor Elias, ela começa no dia que o pecador se entrega a Jesus, mas ela é um processo, não é, pastor Elias? Tem as três espécies, né, podemos dizer assim, da santificação? Exatamente, pastor Epaminondas, a gente vê algo assim muito glorioso que nós ainda trataremos aqui nesta lição sobre a igreja, uma instituição divina, portanto criada por Deus, e Deus deu poder a ela de fazer, de realizar. O Senhor entregou armas nas suas mãos. Mas aqui no segundo tópico, portanto, nesse bloco, nós estamos tratando sobre o poder de ser que a igreja tem, o poder de testemunhar, o poder de apresentar esta santidade, que é uma revelação do caráter de Deus na vida da igreja aqui na terra. Eu costumo dizer que a santidade, ela tem a ver com a essência do caráter divino. E a igreja, quando vive em santidade, ela está vivendo um atributo de Deus, que ele compartilha, que ele comunica à igreja do Senhor e a todos quanto, claro, se renderem ao seu senhorio. E o Senhor já falou que a santificação, enquanto que uma das partes principais do processo da salvação, na verdade a santificação é uma só, porém didaticamente a gente subdivide em 3 para facilitar a compreensão, e aí a gente chama a primeira santificação de um ato que está diretamente ligado ou associado com o ato da justificação, aquilo que a gente chama de santificação posicional. Deus no mundo espiritual, não em relação às outras pessoas, quando alguém se submete e aceita o senhorio de Cristo e o aceita como seu Salvador, o Senhor no mundo espiritual muda a posição daquela pessoa. Ela sai de escrava, ela sai de dominado pelo pecado agora para um âmbito de liberdade, que agora o Senhor quer lhe mudar. Então ela sai de posição de pecador dominado pelo pecado e agora ela passa a ser um pecador, porém redimido, liberto, lavado com o sangue de Cristo. E agora ela ingressa na outra etapa propriamente dito. Se a primeira etapa da santificação, que nós chamamos de santificação posicional, tem a ver com o passado, esta que nós chamamos agora de santificação progressiva,
que é um processo propriamente dito, ela está relacionada ao nosso presente. É um processo e, portanto, acontece paulatinamente, evolutivamente, porque a pessoa evolui, ela melhora. Ela era crente ontem, hoje ela é mais crente. Amanhã estará um crente mais aperfeiçoado ainda na presença de Deus. Ou seja, é nessa fase aí que o crente depende daquilo que o pastor Marido falou, da palavra, porque a palavra é a água que lava, que purifica e que vai aperfeiçoando, nessa fase. Com certeza, é nesta etapa que nós fazemos ênfase de onde nós verdadeiramente somos. Nós estamos, mas não somos do mundo. João 17, o próprio Jesus diz, orando ao Pai, diz: Pai, eu rogo por eles, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, mas estão aqui. Enquanto estão, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, esse processo é glorioso e ele acontece e deve acontecer na vida de cada crente. Não devemos viver sob aquela alegação de: eu nasci assim, eu estou assim e eu vou morrer assim. Não, coisa nenhuma. O Espírito de Deus muda, ele é chamado também de Espírito de santificação. Romanos capítulo 1, verso 4, ele é o agente santificador da nossa vida através da palavra de Deus, porque o Espírito Santo é que nos ensina e nos faz lembrar tudo que o Senhor nos ensina. Não adianta você ver a palavra mecanicamente. Quando o pastor Marido diz que a palavra, ele está falando de forma espiritual. A palavra de Deus, ela penetra. Para isso é necessário o Espírito Santo de Deus, né? O agente, o interpretador das Escrituras. E essa palavra, ela penetra e ela despede um instrumento purificador da vida da pessoa, que é o fogo. O fogo, ele purifica. O fogo, ele pode ser visto como um juízo, mas ele é visto também como um elemento santificador, purificador. Por isso, está escrito no Salmo 29, verso 7, que a palavra de Deus produz labaredas de fogo. Exatamente. E o ouro, ele precisa, né, pastor Marildo? O ouro, ele precisa passar pelo processo do fogo para que ele brilhe mais. Então, o justo, conforme disse Salomão, ele é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando até alcançar o dia perfeito, que é exatamente a terceira fase, né? Que exatamente. Isso que eu iria falar, pastor, não só para finalizar essa ênfase, essa abordagem foi feita inicialmente. A terceira etapa é aquela que nós chamamos de santificação definitiva, ou final, ou total, quando ela se corresponde com a glorificação do salvo, lá na frente, quando de uma vez por todas, portanto, definitivamente, o cristão passará pela incorruptibilidade e pela imortalidade em Cristo Jesus. Agora, pastor Marildo, a santificação, ela tem como propósito também, como objetivo, claro, pelo Espírito do Senhor e pela palavra, né, é entregar a noiva, a igreja, sem mácula, sem ruga, né, de forma irrepreensível ao seu noivo. O comentarista até coloca aqui dizendo o seguinte: assim a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 9. E é o grande momento tão esperado. Nós que já participamos de celebração de alguns casamentos, a gente percebe como noivo, ansiosamente, espera pela sua noiva. E algumas delas até demoram demais, né? Se aprontarem e chegarem para a celebração. E parece-me que aqui parece que há uma inversão. É o noivo com muito amor, com muita misericórdia, sabendo que somos falhos, né? Ele que espera, né? Essa espera, e ele mesmo é o agente que, através do seu Espírito Santo, o Espírito Santo é o agente para adornar a igreja, né? Para deixar a igreja justamente como é necessário. Eu lembrei de Mateus 25, e tardando o noivo. E tardando o noivo. Aí já não foi a noiva, né? É o noivo que tardou. Então eu vejo assim, a colocação de Paulo, ela é perfeita. O Espírito Santo de Deus, ele foi enviado por Cristo justamente para isso. Como o pastor bem pontuou, é o Espírito santificador, o agente santificador, preparando a igreja para esse grande momento. E aí precisamos entender alguns crentes que querem levar a vida cristã de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós conversamos pela manhã sobre isso, considerando que não tem nada a ver, o exterior não tem nada a ver, e assim por diante. Vive de qualquer maneira. E Jesus,
ele deixou bem claro que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Até porque para o local que nós vamos, vai ser um local também da verdade. Então nós já estamos sendo capacitados, treinados por Deus, preparados na verdade, para vivermos a verdade na sua essência, né? Lá nos céus com Cristo. Perfeito. E essa verdade, ela aponta para uma verdade também escatológica, que é a ideia de que a igreja, para participar deste ato escatológico, né, ou os membros, ou a igreja local, ou os membros da igreja local, eles precisam estar vivendo assim, com essas vestes prontas, vestes limpas, sem manchas, porque essas vestes, pastor Elias, são vestes adequadas para a celebração que está aguardando a igreja. Do contrário, tem a parábola, né, que Jesus contou, daqueles que não estavam vestidos adequadamente para aquela festa de núpcias e, portanto, não podem entrar. Aquela parábola das 10 virgens que eu citei agora há pouco, Mateus 25, aquelas 5 moças imprudentes, ou chamadas também de virgens loucas, elas estavam totalmente despreparadas. Lhes faltou azeite quando elas mais precisavam, na hora mais escura da noite, à meia-noite. E atentem, nós estamos vivendo a hora mais escura da história da humanidade. Nós estamos caminhando, pastor Maria, sem sombra de dúvida, para o evento mais glorioso da história da igreja, que é o seu rapto. Em breve nós seremos levados para o casamento da igreja com o seu Cristo amado, para assim participarmos das bodas do Cordeiro. É a nossa grande esperança. Falando em vestes, em Zacarias, no Antigo Testamento, capítulo 3, Zacarias ele tem uma visão onde ele vê o sumo sacerdote Josué, e segundo o capítulo 3, versículo 1, ele diz: me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor lhe disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Agora veja, versículo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Essa foi a razão pela qual Satanás estava ao seu lado para acusar. Mas, como sempre, Deus está provendo aquilo que nós precisamos. A palavra então diz: então falando, ordenou que aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E aí o Senhor coloca uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e assim fizeram. O anjo do Senhor estava ali. Então Deus, o grande propósito de Deus é nos ver vivendo uma vida santificada. As nossas vestes precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse fala: bem-aventurados que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Para quê? Para que tenham direito à árvore da vida. A árvore da vida, e possa entrar na cidade pelas portas, né? Voltando à parábola das 10 virgens, nós vemos ali que cada virgem tinha 2 aspectos que são bem, digamos que, enfáticos na parábola. Todas tinham lamparinas acesas, né? E vocês falando sobre aquela vida interior mudada, que nós tratamos sobre isso no campo da teologia, voltado para a regeneração, para o verdadeiro nascer de novo, verdadeiro nascimento. E aí aquela reserva, ou ela está vazia, ou ela existe de verdade. Ali é a vida interior da pessoa, que só a própria é que sabe, a própria é que tem precisão se tem ou não azeite de reserva. E isso pode ser enfatizado no nosso meio hoje. Muita gente aparentemente preparada, aparentemente com a lamparina até acesa e tudo, mas a vida interior ainda falta ser modificada. Tem todas as características, né, pastor Elias? É noiva, é virgem, né, tem as vestimentas de noiva, né, enfim, está esperando o noivo, mas falta azeite. Essa colocação foi perfeita, né? Porque havia luz. Sim. Tá bem? Mas o interior estava... A luz é o visível, o interior
Exatamente. Mas aqui a lamparina, né, pastor, é um recipiente, né? Eu morei na roça há bastante tempo e eu via meu pai, minha mãe, e até nós aprendemos a manusear a lamparina, né? A lamparina é um recipiente, o querosene que está ali dentro não é visto por quem está fora, mas há sinais de que o querosene, o azeite está acabando. Há sinais. Quando começa a fumaçar apenas. Quando começa a fumaçar apenas. E eu me lembro do profeta Isaías. Isaías, no capítulo 42, ele diz que Deus não quebra a cana trilhada, nem apaga o pavio que fumega. Ele dá um sopro do seu espírito e ele quer trazer novamente fulgor, vida vívida no Espírito de Deus. Isso é maravilhoso. Enquanto as portas da graça estiverem abertas. Exatamente. Que maravilha. Nós iremos para mais um intervalo comercial. Eu peço que você não saia daí, tá? O programa está maravilhoso e daqui a pouquinho estaremos de volta para tratarmos sobre o terceiro tópico da lição, as armas da Igreja do Deus Vivo que estão à nossa disposição. Portanto, não saia daí. É já já. Que maravilha! Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical, estudando hoje a lição penúltima deste trimestre. Você que está chegando agora, nós estamos estudando sobre sendo a igreja do Deus vivo. Neste terceiro bloco, nós iremos aprender que diante dos ataques de desconstrução da fé cristã, da ortodoxia bíblica, nós precisamos e temos à nossa disposição armas espirituais, e nós iremos aprender sobre elas neste terceiro tópico da lição, que peço ao Albert Júnior que por gentileza coloque para nós aí o slide, está aí na sua tela. As armas da Igreja do Deus Vivo. Em primeiro lugar, o zelo pela verdade, e em segundo lugar, o ensino da verdade. Que maravilha! Pastor Amarildo, o zelo pela verdade. Nós temos à nossa disposição, né, o evangelho da verdade, né, que Paulo chama, né? Então nós temos na igreja, o autor até faz essa colocação, né, que a igreja, pastor Marido, ela é a fiel depositária dessa verdade, né? Portanto, nós precisamos ter esse zelo, né, pastor Marido, pela verdade. Assim como o salmista dizia, o zelo da tua casa me consome, nós podemos dizer também da mesma forma, o zelo pela verdade deve nos consumir. Eu sempre, quando estou pregando a palavra ou dando ensino, e já aqui também no programa, eu já falei sobre o Espírito da verdade. Jesus deu ênfase, que ele iria para o Pai, mas enviaria o Espírito da verdade. Ele disse o Espírito que o mundo não conhece, mas que habita em nós. Então, quando nós temos zelo pela verdade, nós estamos tendo zelo pela palavra, estamos tendo zelo pelo Espírito do Senhor, que é o que inspirou essa verdade de Deus, tá certo? E somente Ele, somente o Espírito de Deus é que pode trazer-nos este conhecimento da verdade, a verdade que liberta. Nós já falamos da verdade que santifica, mas Jesus falou da verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é a verdade. A igreja é a coluna. Parece-me, pastor, que o senhor é engenheiro civil. Então aqui, ninguém melhor do que ele para falar, que nós teríamos então como base da verdade Cristo. Cristo é a verdade. E nós como colunas, tá certo? Para a edificação dessa casa de Deus. Sim. Nós somos colunas. Nós somos colunas. Pedro nos chama de pedras vivas. Não são pedras mortas, pedras vivas, tá certo? Então, como colunas, nós devemos estar, então, fincados, alicerçados na verdade que é Cristo, tá certo? Para que Deus, então, possa realizar todo o seu propósito, toda a sua vontade. Nós precisamos ter zelo pela palavra de Deus. Eu vou falar algo aqui que vai doer e é para doer mesmo. Púlpito não é lugar de brincadeira, púlpito não é lugar de piada.
Púlpito não é lugar para aparecer. Púlpito não é oportunidade para aplausos, para ser ovacionado pelas pessoas. O púlpito é o lugar de nos humilharmos na presença daquele que é verdadeiro, que é o Deus verdadeiro, que é o Espírito da verdade, e transmitir a palavra de Deus com temor e tremor. Os verdadeiros homens de Deus, pastor Elias, pastor Epaminondas, que temem diante dessa palavra, que tremem, e o Isaías fala sobre isso, né, sobre aqueles que tremem diante da minha palavra, quando são convidados para pregar, eles gemem diante da face do Senhor. É verdade ou não, pregadores? Sim. Eles gemem. Por quê? Porque eles sabem da responsabilidade que é transmitir as verdades de Deus. Por isso, eu reprovo quando alguém usa púlpito para se promover, quando alguém usa esta palavra para ganhar dinheiro, está errado, é reprovado por Deus. Essa palavra nos foi dada de graça. Jesus disse que recebemos de graça, devemos dar de graça, com compromisso, com o propósito de ver a igreja de Deus edificada. A verdade nos diz, pastores, e eu digo isso nas igrejas que eu passo, que nós, pregadores, somos servos dos servos. Nós não fomos exaltados para estar acima dos servos. Não, pelo contrário. Eu diria assim, de uma certa forma, que nós somos, pode ser assim por dizer, né? Rebaixados aqui, servo dos servos. Mas, na verdade, esse rebaixamento é uma honra. É uma honra ser servos dos servos, dar o alimento para os servos. Só que esse alimento tem que ser verdadeiro, tem que ter o sal de Deus, tem que ter aquilo que Jesus disse, tem de sal em vós mesmos, tá certo? Então, toda palavra proferida por nós deve estar de acordo ou inspirado pelo Espírito Santo de Deus que inspirou essa palavra. E esse compromisso, ele deve ser, o autor coloca, inegociável. Não se pode negociar esses valores. Não se pode. Nosso pastor Elias. Exatamente, pastor Epaminondas. Nós estamos estudando neste trimestre, inclusive, sobre essas verdades por aí afora, pregada, que tem um sobrenome, verdades relativas, né? Ou relativismo, propriamente dito. Aquelas verdades que todas elas são concebíveis, todas elas são aceitáveis, depende do ponto de vista, e elas são tidas como verdade. Mas nós sabemos que há uma verdade que é absoluta, há uma verdade que é incondicional, que é irressignificável, não se pode se ressignificá-la, não se pode mudá-la, portanto ela é imutável e ela não se dobra a nenhuma outra menção, porque ela é absoluta, de forma isolada. E eu digo assim que, assim como a verdade é o instrumento das ações de Deus na terra, também a igreja do Senhor deve ter a verdade como o seu estandarte, como a sua bandeira maior. A igreja do Senhor, ela é conhecida, claro, como coluna e firmeza da verdade, uma vez que o apóstolo Paulo diz assim, porque nada, está lá em 2 Coríntios, no último capítulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, a verdade é o caminho, é o instrumento, é a bandeira da igreja. Então, é o meio pelo qual a igreja deve trilhar de forma irrestrita, de forma com lealdade mesmo imutável. E isso é muito interessante, que o comentarista até diz, a igreja ela deve propagar, mas também viver. E me veio à mente, pastor Epaminondas, um determinado teólogo, ele diz assim, que professar é você crer, é você viver e propagar aquilo que você crê e vive. Então, é isso que a verdade deve ser. Nós professamos a verdade das Escrituras, porque nós vivemos, pregamos e cremos também nela. Porque há muita gente por aí que às vezes pode fazer da Bíblia um instrumento de mercado. Pastor Amarildo já falou, aquilo que o apóstolo Paulo chama de mercadejantes da fé, ou mercadejantes da palavra. São os falsificadores da palavra nesse sentido. Utilizam-se da palavra de Deus, não como um elemento de fé ou como de mudança da sua própria vida, mas como um meio de se promover e etc. Então, isso é muito preocupante.
nós somos então compelidos na lição de hoje de primarmos, zelarmos da ortodoxia cristã, zelarmos desta verdade que faz a verdadeira mudança numa casa, numa família, numa sociedade, numa nação. A palavra de Deus, ela provoca mudanças e mudanças eficazes, porque ela mesma, ela é viva e ela é eficaz. E eficaz, já disse o pastor Epaminondas, que é alcançar tudo aquilo que se é proposto a fazer inicialmente, quando se alcança e com resultados positivos, então isso é ser eficaz. A palavra de Deus, ela é devidamente eficaz. Agora, pastor Marildo, as armas da Igreja do Deus Vivo. Já vimos que a primeira arma apresentada aqui pelo pastor Douglas é o zelo pela palavra. Outra arma à nossa disposição, apresentada por ele, é o ensino da verdade. O ensino da verdade é uma arma poderosa. E eu me lembrei, pastor Marildo, que o senhor falou, eu me lembro muito bem, sobre a espada do Espírito, né? A espada do Espírito e esse Espírito da verdade que pesa sobre, que move a igreja. Contrariamente ao Espírito da Babilônia, que é o tema geral da lição, né? Há o espírito da Babilônia que está agindo, né? Que vem de forma avassaladora, tentando desconstruir, pastor Elias falou, ressignificar, enfim, atacar as bases, o fundamento da igreja. E aí, pastor Marido, o ensino da verdade. Deus, ele instituiu a liderança local da igreja, né? Deus instituiu homens com unção para ensinar a igreja. Lá em Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o pastor, eu sempre quero me referir a Paulo como pastor, né? E de fato também acaba sendo. Mas o apóstolo Paulo, aqui nesse contexto do capítulo 3, da carta que ele escreveu ao seu filho na fé Timóteo, ele trata das qualificações morais e espirituais dos ministros de Deus. E aí, pastor Amarildo, o líder, ele deve ser apto para ensinar. Sim. Olha só o que Paulo diz no versículo de número 2, do contexto da carta que nós estamos trabalhando, que é 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 2 diz: convém, pois, que o bispo, o pastor, o presbítero, o evangelista, o líder, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Do contrário, pastor Amarildo, essa arma, né, que nós temos à nossa disposição, se o obreiro não for apto para ensinar aquela congregação, aquela igreja, aquela comunidade que está sob sua responsabilidade, ela está suscetível, ela está ali vulnerável a esses ataques do espírito da Babilônia. A sua colocação é perfeita, pastor. Eu vejo alguns obreiros que já conversaram comigo, e vocês já ouviram isto, obreiros que falam que tem 30 anos na casa de Deus, 20 como obreiros, nunca foram vistos. A verdade que nós estamos falando, essa verdade que nós estamos falando, nós não fomos levantados por Deus para ser vistos por alguém. Nós precisamos ser vistos por Deus. E o que vai nos fazer ser vistos por Deus é justamente essa busca, este zelo da verdade, essa busca do conhecimento. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus, não é os homens. Vocês aqui, vocês não fizeram, conheço vocês, o perfil de vocês, vocês não fizeram nada para ser vistos pelos homens. Alguém um dia chegou para mim e disse: o que foi que você fez para estar onde está? Eu busquei a Deus, me dediquei a Deus, procurei viver uma vida de oração, uma vida na leitura da palavra de Deus. E não precisa buscar ser visto pelos homens. O Espírito de Deus, esse Espírito que deu uns para profetas, para apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, é esse Espírito de Deus que vai nos erguer. Mas isso só vai ser possível através dessa busca, procurar apresentar-se diante de Deus aprovado, fala da vida, aquilo que você falou, o viver, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar,
Não existe ninguém que possa apontar o dedo para ele, porque a sua vida, a sua conduta está de acordo com a palavra de Deus. E como alguém que não tem que ser vergonha, que maneja bem a palavra da verdade. Daniel, o Senhor falando com Daniel, capítulo 12, versículo 3, o Senhor diz: os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Então, aquilo que o senhor falou, pastor, para se ensinar, é preciso viver, é preciso ter vida, é preciso ter conduta, é preciso ter relacionamento com Cristo, é preciso estar, como Jesus falou, sobre a videira e o ramo, tá certo? O ramo aqui na videira, porque senão vai ser podado, vai ser tirado, vai ser arrancado. Outra necessidade, pastor Elias, para se ensinar é que o bispo, o pastor, aquele que se propõe a ensinar, para ele exercer essa função, naturalmente ele precisa aprender, ele precisa ler, precisa buscar conhecimento, que o pastor Marido falou aqui. Como é que ele vai, por exemplo, reconhecer, pastor Elias, o liberalismo teológico? O pastor Douglas colocou aqui esse tópico, ó. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ao ecumenismo, ao sincretismo religioso. É preciso buscar, né, pastor Elias? Com certeza, pastor Epaminondas. Eu costumo dizer que uma das principais e mais perigosas fendas que uma liderança pode deixar na igreja é a fenda teológica, é a fenda doutrinária. Isso é muito perigoso, porque é o meio pelo qual o diabo, nesse tempo, ele quer atuar, trazendo os seus enxertos, trazendo os seus enganos, trazendo o liberalismo, trazendo heresias e querendo distorcer, querendo desconstruir os nossos fundamentos bíblico-teológicos. Isso é muito perigoso, razão pela qual o obreiro deve diligentemente, eu digo que não ser um sofista, como já disse um determinado escritor, mas ser um mergulhador das escrituras, aquele que procura conhecer as riquezas que estão lá dentro. Por isso é que o salmista, no Salmo 119, verso 18, ele diz: abre os meus olhos, tira a venda dos meus olhos para eu contemplar as maravilhas da tua lei. Então, se espera do líder, conforme Hebreus 13, 7, que ele vai ensinar a palavra de Deus. Um obreiro que não procura ter livros de auxílio, não procura ter comentários bíblicos, não procura fazer um curso devidamente, não senta para aprender, porque aprender requer tempo, requer dedicação. E é contínua, né? A aprendizagem. É contínuo, é para toda a vida e é trabalhoso também, se afadigar, é queimar a sobrancelha, é fazer aquilo que Paulo disse a Timóteo, aqueles que se afadigam na palavra. Muitas das vezes você vê o pastor Epaminondas trazendo uma exposição bíblica, você não sabe o quanto ele estuda, o quanto ele se dedica, pastor Amarildo. Então tudo isso aí tem algo por trás que muitos, por não fazer, inclusive não reconhecem ou não dão o devido reconhecimento. E isso é perigoso. Uma igreja desprotegida doutrinariamente ou liderada por um líder, pastor Amarildo, que não tem familiaridade com a Bíblia, não enquanto livro, mas enquanto palavra de Deus, é uma igreja absolutamente desprotegida. Razão pela qual o apóstolo Paulo alertou os anciãos, líderes lá da igreja de Éfeso, que do meio deles e também de fora viriam lobos, devoradores, falsos mestres. A Bíblia fala de falso crente, fala de falso pastor, fala de falsos apóstolos, mas fala de falsos mestres também. Como em 1 de Pedro, capítulo 2, e muitos seguirão eles, né, trazendo terríveis prejuízos. Então, isso é interessante nós evidenciarmos nessa oportunidade, porque eu creio que Deus está despertando muitos líderes para estudarem a palavra de Deus e não ficarem na hora da ministração, na hora da exposição da palavra, ficar contando historinhas ou uma outra coisa para se passar o tempo, aquela velha frase que alguém diz, encher linguiça. Isso é muito preocupante. E cá entre nós, pastor Epaminondas, pastor Marido, a igreja sabe. A igreja percebe quando o obreiro está ou não preparado para ministrar aquilo que está sendo ministrado. E por esta razão, pastor Epaminondas, pastor Amarildo, que
Lutero, dentre as suas teses, né, disposição lá de Wittenberg, ele, a 54ª tese dele, ele considerava uma ofensa à palavra de Deus quando você se propusesse a ministrar sem necessariamente ter estudado, mergulhado para fazer uma exposição teologicamente consistente. Isso é de uma grandeza elevada, tem que ser observado. Para finalizar, pastor Epaminondas, Malaquias capítulo de número 2, verso 7, o texto nos diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca, eu acho isso glorioso, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha aí, o verso de número 8 tem até uma sentença. O resultado para aqueles que não se dedicam à palavra de Deus, olha, diz assim: mas vocês se desviaram do caminho e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Em vez de edificar, faz o povo tropeçar por ausência da instrução das escrituras na sua boca. Maravilha. Pastor Amarildo, para a gente concluir, o pastor, o obreiro, o líder, todos os crentes, a bem da verdade, mas especialmente o pastor, ele precisa ser um leitor assíduo da Bíblia, não é, pastor Marido? Eu conheço o senhor há bastante tempo e eu convivo com o senhor transpira a Bíblia, não é, pastor Elias? Com certeza. Quantos textos já não foram, né? Biblicista, ele é um biblicista. O pastor Marildo, eu falo sempre, ele é uma Bíblia ambulante com a sua vida, né? Mas porque ele lê, ele estuda a Bíblia Sagrada. Pastor Marildo, a importância do pastor diariamente, ele ter esse contato com a Escritura Sagrada, esse livro maravilhoso, vai fazer toda a diferença no seu ministério. E como faz, pastor? Deus honra, Deus o faz prosperar. E dentro do que vocês falaram, eu desde muito cedo, já adolescente, né? Eu adquiri esse desejo de ler a palavra, tanto que eu já era menino, talvez 10 anos, 11 anos, sem entendimento, e eu fiz alguns votos a Deus, e esses votos eram: eu prometo ler 5 salmos, aí fazia um outro voto, prometo ler 10, eu sei que chegou um tempo, acho que eu lia 100 salmos por dia, menino, e um dia chegou que eu não aguentava mais, né? Eu falei com minha irmã, disse: mania, eu fiz uns votos. Não, filho, Deus compreende, você é uma criança, né? E aí, mas desde cedo, né, houve em mim essa disposição, esse desejo de conhecer a palavra de Deus, como há até hoje, né? Eu me deleito mesmo em aprender a palavra de Deus. Há necessidade porque, é como Paulo diz, nós não conhecemos ainda na sua totalidade, nós conhecemos em parte, e por conhecermos em parte, nós precisamos buscar cada dia para que se cumpra o que diz o Salmo 1. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi o que o Senhor falou para Josué: então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Há uma necessidade. Israel foi instruído por Deus para guardar os seus mandamentos e seriam prósperos. Nós temos lá em Deuteronômio 29, que fala sobre as bênçãos, 28, as bênçãos e as maldições. Se guardares, serás bendito ao entrares, ao saíres, assim por diante. São muitas bênçãos da parte de Deus. Pastor, para concluir, a importância, entra novamente, isso é um verdadeiro curso teológico. Sim, né? Exato. Um preço irrisório, né? O valor de uma revista que você vai usar por 3 meses. 3 meses. E eu me lembro. E não só os 3 meses, quanto tempo Vai depois ficar pode ser um auxílio. vai ficar... Até para pregar. E eu já falei para alguns obreiros nas igrejas que pastoreio, que os jovens da minha época, e talvez vocês podem lembrar também da época de vocês, que frequentavam a escola dominical, a maioria deles foram chamados para pastorear, porque estavam na casa de Deus. É verdade. E aí, a questão da profundidade que o senhor falou, que tem que mergulhar, me veio a lembrança, Ezequiel 47, das águas purificadoras, né? Não somente os pés, mas os joelhos, os lombos e, por fim, nadar no rio de Deus. É a necessidade. Isso, né? É maravilhoso, isso é glorioso. Nós poderíamos ficar
bastante tempo aqui ainda conversando sobre esses assuntos, mas nós precisamos concluir, encerrar este programa, agradecendo a Deus por sua vida, por sua família, por sua audiência. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Lembrando sempre que você deve participar presencialmente desta lição na sua congregação, aprendendo junto ao seu professor ou professora de escola bíblica dominical, tá bom? Não perca, no próximo domingo, a escola bíblica dominical aí na sua congregação. Deus abençoe você, onde também estaremos comemorando mais uma vez, lembrando aqui, o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Pastor Marildo, obrigado. Pastor Elias, mais uma vez, é sempre uma honra tê-los aqui, a companhia agradável de vocês e ter a presença, né, Pastor Elias, do nosso querido mestre, Pastor Marildo, aqui conosco. É sempre uma honra. Agradecer também a produção, Albert Júnior. Deus continue abençoando todos vocês. Em nome do Senhor Jesus, peço ao Pastor Marildo que nos despeça em oração. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão maravilhoso, tão glorioso, quando nos convocas para ser um instrumento, apenas um instrumento do teu amor, para transmitir a tua palavra, as tuas verdades aos teus filhos. Eu te peço, Senhor, que todos os dias das nossas vidas possamos viver a verdade e transmitir a tua verdade, que o teu povo que ouve as tuas verdades possam também, Senhor, viverem esta verdade para a glória e para o louvor do teu nome, a nossa petição, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.